Seja muito bem-vindos, mesa de debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação, conversando, debatendo sobre temas de extrema relevância aí no cenário nacional, político e também no cenário internacional, mas também aqui falar sobre as lutas, né, dos trabalhadores, seja aí na região do Vale do Paraíba, onde o canal é mais próximo, mas no Brasil inteiro. E eu estou aqui com o Juliano Farias, ele que já esteve aqui já uma vez no mesa de debates há muito tempo atrás, né? E está aqui novamente, né, para falar sobre uma importante luta, né, dos servidores municipais de Jacareí, né, região aqui do estado de São Paulo. Então ele vai contar aqui para a gente o que está acontecendo. Mas antes disso, Juliano, para aqueles que não te conhecem, né, porque o canal cresceu bastante desde a última vez que você esteve aqui, eu peço que, por favor, né, se apresente. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos e todas que acompanham aqui o canal Mesa de Debate, né? Eu sou Juliano Farias, sou servidor público municipal na cidade de Jacareí, na Secretaria de Educação, sou professor, né? E estou no serviço público aí há mais de 20 anos. Já fui diretor do Sindicato dos Servidores Municipais e hoje não estou mais como diretor e continuo aí na sala de aula. Atuante, né, dentro do movimento político, em diversas esferas do município, também no movimento sindical e por aí vai. Movimento de moradia também, tivemos uma atuação, e é dessa forma que a gente costuma atuar. Maravilha, então vamos aí para a primeira pergunta, né? O que está pegando aí com os servidores e o prefeito aí de Jacareí? Muito bem, Guilherme. Nos últimos tempos, nós tivemos aí uma demanda muito grande na esfera municipal, né? Do ano passado para cá, nós tivemos aqui a, a reforma do Instituto de Previdência Municipal. Só um instante, por favor. Deu um probleminha aqui. Bom, tivemos. Está dando para ouvir? Está dando para Sim, ouvir? está dando para escutar. Ah, então, tivemos uma demanda muito grande com relação aí a, a, a reforma da Previdência. Só um instante, por favor, que deu um probleminha aqui. Juliano, eu estou te escutando, continua Ah, aqui tá. em Portugal. Ok. Então, nós tivemos uma demanda muito grande aqui, sobretudo com a reforma da Previdência do Instituto Municipal, que foi aprovado ano passado, né? E nessa reforma, nós tivemos aí o desconto em cima do salário dos aposentados, que passou a vigorar esse ano, a partir de janeiro agora de 2023. E entrando esse ano, nós tivemos aí também o piso nacional do magistério, que foi aprovado no Ministério da Educação e provavelmente será aplicado aí a partir desse mês de abril, mas foi uma luta que nós começamos a levantar nas redes sociais, fazendo denúncias, inclusive denúncia no Tribunal de Contas do Estado, né, por conta da lentidão do prefeito em cumprir essa, essa importante lei, né, que é a lei do piso do magistério. E agora também nós temos aí o reajuste dos servidores, a reposição da inflação garantida na lei orgânica por conta aí da reposição salarial dos servidores. Reposição pela qual já passa aí dos 15% de perdas só inflacionária nós estamos falando, sabe? Então é praticamente esses três pontos que eu acho importante
a gente está colocando enquanto servidor municipal, que, que atinge aí todos os servidores dentro aí de cada um, dentro da sua esfera. Falando em questão de reposição inflacionária, né, o Juliano, eu queria te perguntar o seguinte, como que está a situação econômica, né, do servidor público? Então, o Guilherme, o que que acontece? Nós tivemos, eu acho que o servidor público foi um dos mais atingidos nos últimos tempos aí, né? Por conta aí do regime do governo Bolsonaro, que passou aí, fez uma devassa literalmente com relação ao servidor público e implantou aquela lei 173, aquele decreto 173, que congelou praticamente os salários dos servidores públicos, tanto da esfera municipal, estadual e federal, e principalmente aí o plano de carreira, né? Mas também a reposição de inflação. Então, desse tempo para cá, nos últimos 18 meses, que foi aí de 2021, 2020 e 2021, foram 18 meses de perdas de plano de carreira, de reposição salarial, que veio mais para frente aqui a desembocar no que nós estamos vivendo hoje. Além disso, independente da pandemia, né, independente de outros fatores a mais, dificilmente o prefeito repassa todas as perdas inflacionárias para o salário do servidor. Então, somando tudo isso daí que nós temos, já ultrapassa 20% de perdas, somente perdas de inflação, né? E hoje o prefeito está oferecendo somente 7% de reposição. No dia de amanhã vai ter uma paralisia, uma manifestação em frente à Câmara para tentar melhorar esse índice aí, e do nosso ponto de vista, ele está muito aquém do que os servidores de fato precisam para repor o que eu volto a falar, reposição inflacionária, né? Ainda não é nem ganho real no salário. Então, é uma situação bastante difícil que nós estamos vivendo. Só para você ter ideia, Guilherme, hoje tem servidor público que está ganhando menos que um salário mínimo na prefeitura de Jacareí, uma prefeitura extremamente rica, né? Então, é um estado bastante deplorável, que tem que ser aí reposto as perdas inflacionárias, minimamente que seja, para a gente não ficar muito distante aí do nosso poder de consumo, sabe? Nossa dificuldade está muito grande. No caso do magistério, nós temos aí uma pequena, digamos assim, pequena vantagem por conta do piso nacional, né? Mas também que não é aquela coisa. Porque o que nós estamos conquistando aqui com o piso do magistério, ele está sendo útil para repor a inflação, né? Não é nenhum absurdo, não é nenhum ganho real que nós estamos tendo, até porque o piso nacional do magistério ele está em 4.420. Nós não vamos atingir esse valor por conta que, normalmente, o prefeito dá proporcional de acordo com a carga horária de cada servidor, de cada professor que nós temos. Então, ainda bem que nós temos esse piso do magistério que ajuda a recompor um pouco o nosso poder de compra, né? Então, agora, os demais servidores que não têm um piso garantido em lei, a situação é muito mais precária, muito pior do que a nossa. Entendi. Você disse aqui, né, que o Jacareí é uma cidade aí bastante rica, né? Eu gostaria de saber o quanto que Jacareí fatura, né? Qual que é o PIB, né, da cidade? Então, o Guilherme, eu não tenho esses dados em mãos, né, porque a gente acaba não tendo acesso a essas informações, por conta que a gente trabalha em dois turnos de trabalho e acaba não acompanhando diretamente o orçamento do município. Mas o que eu posso te garantir, isso nós temos já levantado, é que a folha de pagamento do município não ultrapassa 35%. Chega aí, em média, a uns 33%. Então, nós temos uma margem aí muito grande que o prefeito pode estar utilizando para estar fazendo a reposição salarial dos servidores. Está uma situação muito mais saudável financeiramente do que muitos municípios que nós temos aqui na região e no país.
Por conta disso, nós acreditamos que seja possível a gente estar pleiteando uma reposição salarial, um reajuste salarial muito melhor do que está sendo oferecido. E também vale ressaltar, Guilherme, que quando se fala em piso nacional do magistério, é um piso mínimo. Isso não quer dizer que, que o prefeito não possa oferecer um piso maior, um valor maior do que é garantido o piso nacional. Né? E a gente precisa lembrar que é de 4.420 para todos os educadores, professores e professoras que têm graduação, que têm nível superior. Né? Se a gente comparar com outros profissionais de nível superior, é um salário que está muito abaixo, né? Muito aquém do que um profissional merece, né? Além disso, nós temos também, que é uma coisa que eu lembrei nesse instante, é o repasse do Fundeb. Eu não tenho esses valores em mãos, mas com o novo Fundeb, o Ministério da Educação aumentou o repasse para os municípios. Aumentou em 2023, 2022, 2023 e vai até 2026. Então, é uma verba que vem para estar fazendo esse complemento de reposição salarial dos servidores, sobretudo dos profissionais da educação. Mas essa informação do orçamento do município, do PIB, eu, de fato, por enquanto, eu não tenho. Certo, e em relação à questão da aposentadoria dos servidores, pelo que me parece aí é outra coisa que tá pegando aí com a prefeitura, né? Exato, exatamente, Guilherme. O que acontece? Lá em 2022, em junho, foi estabelecido pelo governo federal uma data limite para os municípios e estados fazerem a sua reforma da Previdência para o que é se chamado de regime próprio da Previdência. Porque o governo Bolsonaro ele fez a reforma da Previdência, né, no geral, que é do INSS, e também determinou que os municípios fizessem as suas reformas adequando a nova reforma da Previdência Geral, que é o INSS. E foi definido o seguinte: o município faria aquela reforma e ficaria isento do parcelamento em 20 anos, né? E ficaria isento do parcelamento que a prefeitura tem para com o Instituto em 20 anos. Caso contrário, a prefeitura teria que sanar toda a dívida em 60 meses. Esse foi o eixo da questão. A questão foi pura e simplesmente a dívida que a prefeitura tem para com o Instituto. A partir daí, a prefeitura partiu para essa reforma da Previdência, colocando ali um pacote de maldades, retirando todos os direitos, aumentando a idade de aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição, e o que é pior, fazendo o desconto do aposentado que ganha acima de 3 salários. Né? Foi uma questão que nós batemos muito, nós tentamos de todas as formas impedir esse item, principalmente, do confisco no salário dos aposentados, que para nós é uma grande aberração, né? Para quem já contribuiu 30, 35 anos, ter que continuar contribuindo. E, infelizmente, essa reforma passou. A partir de janeiro desse ano, começou a ser feito o desconto. Nós continuamos com essa luta e acreditamos que seja possível cancelar esse confisco no salário do aposentado, né? Porque essa dívida não nos pertence. Essa dívida, quem tem que resolver é a administração e a prefeitura, e não pode, mais uma vez, sobrar para o servidor público. Agora, o que acontece, o Guilherme? É até uma crítica que nós fizemos na ocasião, inclusive ao sindicato, né, aqui da nossa cidade, que o prefeito fez uma chantagem. Ele colocou na mesa de debate que estaria fazendo desconto a partir de um salário. Né? A proposta que foi feita pelo sindicato é que não, que fizesse então a partir de 3. Do nosso ponto de vista, não tem que ser feito em cima de 1, nem de 3 e nem de nenhum. Né? Porque foi uma grande chantagem que o prefeito fez. Ele coloca um bode na mesa e aí a gente tem que resolver. Do nosso ponto de vista, tinha que ser rejeitado
tudo quanto é tipo de forma de confisco dos aposentados, né? Agora nós estamos com um problema na mão aí, que o que a gente sempre costuma dizer, que é mais difícil desfazer um problema do que permitir que seja feito. Então é uma luta que a gente está travando. Desde o ano passado nós tentamos impedir isso, mas não foi possível, e aí, infelizmente, passou. E aí aquela coisa, né? A gente precisa manter a coerência. Se for preciso a gente se manter no isolamento, que a gente fique. Mas não é permitido que a gente aceite esse tipo de reforma que ataca os direitos frontalmente dos servidores. Então a gente volta a reforçar. A gente é contra qualquer tipo de confisco, seja acima de 3, de 4 ou de 5 salários. Então, o que acontece hoje é isso. E olha para você ver, ô Guilherme, hoje está tendo uma proposta de reposição salarial de 7%. O aposentado que vai ganhar aí, que tem uma aposentadoria acima de R$ 5.000, ele, desses 7% vai estar caindo para 5%, até menos, 4,24%. Isso sequer repõe a inflação do ano anterior. Nós estamos falando de reposição de inflação do ano anterior, nem do que está por vir. Então é uma situação que a cada mês que passa a gente está perdendo um pouco mais a nossa perda, a nossa força de compra, né? Então essa é a situação. É certo. Uma coisa que a gente precisa, né, falar aqui é em relação do salário do prefeito, né? E que esse aí não tá tendo confisco nenhum, né? O famoso pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quanto que ganha aí o prefeito Arias, né? Santana e, né? E eu gostaria que você falasse um pouco isso. Por que que no salário do prefeito não está tendo confisco? Então, o Guilherme, o prefeito fez a opção, porque ele é procurador, né, jurídico da cidade de São Paulo. Ele fez a opção de continuar recebendo o salário lá de São Paulo e abriu mão do salário como prefeito, né? O salário de prefeito hoje está em torno de R$ 20.000. E, pasme, a Câmara dos Vereadores aumentou o salário para a próxima gestão do próximo prefeito. Além disso, a Câmara acabou recentemente de criar o 13º para os vereadores e 1/3 de férias para os vereadores também, né? Então, essas são as contradições que nós temos. Enquanto isso, tem servidor público ganhando menos de um salário mínimo. É um tremendo absurdo, né? A gente vê que é fácil legislar dessa maneira quando se faz a legislação para benefício próprio. A dificuldade é essa, né? Enquanto nós, servidores aí, a cada ano que passa, é uma luta tremenda para a gente conquistar aí as perdas inflacionárias. Agora, o salário do prefeito, eu não sei por conta disso. Ele recebe pelo município de São Paulo. Vamos aí para a parte final aí das perguntas, né, e falar um pouco, né, da luta em si, né? Como que tá essa situação aí dos servidores na Câmara Municipal dos Vereadores aí de Jacareí, né? Quem está apoiando, quem é contrário aí à luta? Bom, veja bem, o Guilherme, com relação à reforma da Previdência, do Instituto de Previdência, o único vereador que foi contrário foi o Luiz Flávio. Os demais todos votaram favoráveis a esse confisco no salário dos aposentados e a reforma da Previdência Municipal. Essa é uma questão. A criação do 13º e do 1/3 de férias ficou meio dividido. Eu não tenho aqui o nome dos vereadores, mas ficou meio dividido, coisa de 6-5, alguma coisa nesse sentido, ficou bem dividido, ou 7-5, 7-5 melhor. Agora, os demais itens vai estar sendo votado amanhã, porque o projeto foi enviado na sexta-feira
E amanhã tem sessão de Câmara, nós estaremos lá acompanhando, né, para ver qual que vai ser o desfecho dessa sessão. Amanhã a gente vai ter um resultado melhor aí, um parecer melhor da posição desses vereadores. Agora, o que eu quero dizer, o Guilherme, eu não faço parte da direção do sindicato, a gente tem um coletivo aqui chamado Coletivo Servidores em Luta, que a gente vai continuar lutando para revogar o confisco dos aposentados. Porque mesmo que esse projeto seja aprovado, o projeto da reposição dos servidores, nós achamos um absurdo continuar descontando do aposentado que já ganha muito pouco. Dá uma média de uns 300, 200 reais aí de desconto para o IPMJ. Dinheiro pelo qual a gente sabe que muito bem, né, para quem é aposentado, que faz uma falta tremenda. Então, independente do resultado de amanhã, o nosso coletivo, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores do SAI, vai continuar essa luta para revogar o desconto no salário dos aposentados. Isso é fato que a gente vai continuar fazendo todo tipo de movimento até que seja revogado por inteiro. Perfeito. E continuando aqui a falar um pouco aí da luta, né? Eu queria que você falasse uma questão bastante óbvia, né? Qual que é a importância aí para a população, né? No caso, a população de Jacareí, né? Ter os servidores municipais bem valorizados, né? Porque servidor bem valorizado aumenta a qualidade aí né, do serviço prestado para a população, né? Exatamente, Guilherme. É importante, né, você tocar nesse assunto, porque o nosso principal aliado é a população, né? A população precisa também fazer parte desse processo de luta juntamente com a gente, porque o servidor público é um ator fundamental na oferta desse serviço, né? Sobretudo para a população mais pobre. É o servidor público que está lá na ponta da escola, é o servidor público que está lá na ponta da saúde, principalmente esse período que nós passamos de pandemia. Se não fosse o serviço público, imagina como não estaria hoje a população. Então, é fundamental um servidor público bem valorizado, até para ele continuar no serviço público. Porque, de modo geral, o salário do servidor público, principalmente municipal, ele é baixo, assim comparado com o profissional da iniciativa privada, né? E não é é um profissional extremamente qualificado, porque para entrar no serviço público, você precisa fazer um concurso, você passa aí por 3 anos de estágio probatório, que é como se fosse uma outra coisa que tem lá na iniciativa privada, que me fugiu o nome agora, a experiência, né? No serviço público são 3 anos, não é pouca coisa. Então a gente acredita que ainda a oferta de serviço para a população é o servidor público que vai garantir, independente da política do governo que passe pelo poder público. O servidor de carreira é aquele que garante a estabilidade do serviço. Passa um prefeito, passa outro, mas o servidor público aí continua ao longo da sua trajetória, durante 20, 30 anos aí, né? Eu trabalho numa escola, por exemplo, que eu estou lá há 7 anos. Então, o serviço que a gente presta para aquela comunidade acaba sendo um serviço diferenciado, porque a gente conhece a criança desde o primeiro ano que chega até o quinto ano que sai da escola. Então, você vê que o processo, que o acompanhamento pedagógico, ele tem outro nível de qualidade. Isso só é possível quando é garantido o serviço daquele servidor que continuou naquele local de trabalho. Para isso que é importante uma remuneração que seja adequada ao servidor. A gente ainda acaba tendo que dobrar com outras redes municipais, no caso da educação, no caso da saúde também, porque a gente não consegue, com o único salário de uma rede, sobreviver. Mas o ideal seria você oferecer um serviço somente em uma rede. Só que para isso, para ter essa exclusividade, a gente precisaria, a gente sabe muito bem, de ter uma remuneração muito maior, que a gente sabe que isso ainda está muito distante, né? Porque uma coisa é quando a gente divide a nossa força de trabalho
Aqui com pequeno problema técnico aqui da live do Juliano. Peço aí a paciência aí de quem está assistindo para poder, né, e já já ele retorna, né? Inclusive, né, a live está finalizando. Então, aqui com o Juliano, servidor público municipal de Jacareí, que está em luta em defesa aí dos direitos e pelo salário digno aí, né, da categoria, né? O Juliano aí que aceitou aí fazer a nossa conversa sobre essa importante luta que está acontecendo aí em Jacareí, né? Que acho que é obrigação de toda a região do Vale do Paraíba, né? Né, se envolver nessa questão. Então peço um pouco a paciência, né? Porque o Juliano aqui travou e já já ele retorna. Enquanto isso, né? Lembra aqui, né? Do nosso Pix 385 007 028 00 CPF, né? E né? Lembrar que nosso padrinho é www.padrim.com.br/barra mesa de debates. O Juliano aqui conversando aqui comigo. E aí, né, já já aqui torna, né? Também lembrar, né, de se inscrever aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Canal no YouTube, do Facebook, também temos página do Facebook, no Instagram, né? O podcast Mesa de Debate, e também, né, faz um tempinho, no TikTok. Pronto, o Juliano aí voltou, né? E vamos lá. Pronto, Juliano, pode continuar falando. Então, a gente estava falando sobre a importância, né, do servidor municipal para a municipalidade. Para concluir, a gente solicita esse apoio também da população, né, porque é justamente o servidor público que pode diminuir um pouco essa diferença social que nós temos na nossa sociedade, oferecendo para ela um bom serviço de saúde, um bom serviço de educação. Para isso, nós precisamos ser bem remunerados para que a gente possa oferecer a melhor qualidade de trabalho mesmo, né? Investir melhor na própria formação, né? E assim vai. E para a gente finalizar aqui, né, o Juliano, como que estão as negociações, as conversas com a prefeitura? A prefeitura, apesar, de não atender 100% as demandas aí dos trabalhadores, ela está pelo menos conversando, dialogando com a categoria? Então, o Guilherme, como eu adiantei para você, né, como eu não faço parte da diretoria do sindicato, a gente não tem acesso a essas reuniões que vem acontecendo, né? Com relação aos servidores, não há diálogo nenhum, né? O diálogo é feito por intermédio do sindicato. Mas da nossa parte, a gente tem um movimento que, digamos assim, um movimento em paralelo, que a gente tenta levantar essas questões, colocar em debate, trazer à tona todo esse debate para que o prefeito responda, né? Isso a gente consegue via mídia, via imprensa, o piso no magistério, por exemplo, foi uma iniciativa de um coletivo de professores, né, que colocou isso em debate, só que nós não conseguimos fazer essa interlocução diretamente com o prefeito. A gente acaba conseguindo aí, muitas das vezes, quando ele vai para a imprensa, né? Quando a gente consegue esses contatos, e aí ele é obrigado a responder. Então é dessa forma, eu não consigo assim falar com precisão por conta disso. A gente atua mais no movimento mesmo de luta, meio que em paralelo, aí tentando colocar esse debate para a sociedade.
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui a entrevista do mais curta do que costuma ser. Mas acho que deu para pegar a mensagem do Liam. E, né, quero aqui primeiro a participação do Juliano, né, dizer que o Mesa de Debates apoia e essa com os servidores. E passo a bola aí novamente para o Juliano fazer as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, Guilherme, antes de mais nada, seu convite, né, para que a gente pudesse aí estar colocando as nossas demandas enquanto servidor público. Agradecer também aos ouvintes, aos seus espectadores e convidar a população que acompanha aí um pouco mais de perto a nossa luta, o nosso trabalho, o nosso serviço que é oferecido diariamente a toda a população enquanto servidor público municipal. E contar aí com a mesa de debate as nossas próximas demandas de luta que nós teremos pela frente e convidá-los também para estar acompanhando as sessões de Câmara e o nosso enfrentamento daqui para frente contra o confisco do salário dos aposentados. Essa é uma pauta importante, Guilherme, que a gente vai estar levando aí durante todo esse ano. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Juliano, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, reforçando aqui, né, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, matérias, programas. Também, né, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok, Podcast Mesa de Debates. Novamente, reforçando aqui o nosso Pix 385-007-0280 CPF e contribua aqui com o nosso Padrim www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Forte abraço para todo mundo e amanhã temos mais e fui!